Obrigado a vocês, mais uma vez a JM, a JM. Eu faço esse agradecimento em nome da vida, né? Que é pela vida que a gente está nessa luta aí, nessas campanhas diárias, durante todo o ano. Doutor, o senhor também é médico no hospital de clínicas, professor, curso de medicina. Hoje eu tenho a função de coordenador da comissão intra-hospitalar. Estou lá na faculdade desde que entrei na escola, me formei, prestei 2 concursos, né? E passei pela chefia do Centro de Terapia Intensiva. Foi lá que me despertei realmente com muita consciência, motivação dentro do CTI adulto para esses casos de morte cefálica e, consequentemente, lutar para que as famílias doassem esses órgãos desses pacientes com morte cefálica confirmada. O brasileiro tem adoecido mais do coração, né, doutor? Por conta dessa vida estressante, conforme falávamos no intervalo aqui, antes do programa começar, essa vida estressante, estressada, a alimentação, a gente sempre fala aqui da alimentação errada do brasileiro, repleta de gorduras, de elementos que não são elementos naturais. Isso tem levado muita gente antes da hora. É verdade. Hoje nós estamos percebendo que antigamente você falava um paciente infartou com 30, 35 anos, era uma raridade. Hoje a gente vê pacientes mais jovens, né, infartando, muito jovens. Isso é fruto, realmente, o estresse é uma doença gravíssima, porque o estresse traz como consequência para o organismo uma série de alterações hormonais, e essas alterações vão levar naqueles pacientes que já têm uma predisposição a um evento cardiovascular ou cerebrovascular, que eles ocorram com maior facilidade. Mas a gente vem prestando também, observando muito também, Clésio, que esses pacientes com eventos cardiovasculares mais jovens, tanto masculinos como femininos, também tem vários fatores associados, como, por exemplo, drogas ilícitas, uso de drogas ilícitas, pacientes que não sabem, não têm uma avaliação clínica, às vezes um acompanhamento clínico regular, que fazem uso exagerado de bebida alcoólica, fazem uso exagerado de estimulantes, os famosos energéticos, outras substâncias também, hormonais, como testosterona, anabolizantes, às vezes até suplementos proteicos. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Principalmente esses jovens hoje que vão para as academias. E a verdade, a academia ela é montada, está lá, ela tem que faturar. Quanto mais pessoas usufruírem do que eles oferecem, melhor financeiramente para eles. Eles, na maioria das vezes, estão muito preocupados se aquele complemento proteico, se aquele anabolizante, que geralmente... É negócio, né? Vamos dizer assim, essas substâncias são vendidas... Esses whey protein da vida. Exato, são substâncias vendidas e proibidas, né? A gente nem sabe como que consegue vender isso ou dentro da academia, ou próximo da academia, ou em outros lugares, mas ligado, com certeza, a todo esse processo. Isso faz mal, isso mata, né? Traz doenças gravíssimas, pode trazer doenças sérias para o coração, para o rim, né? Para o fígado. E graças a Deus que não é muito frequente, mas tem acontecido e a gente tem sabido da ocorrência desses casos. O ocidental, ele tem realmente um hábito alimentar extremamente equivocado, né? Vamos assim dizer. Você veja, nós temos mais de 60% de brasileiros hoje acima do peso ou com sobrepeso. Então, o que precisa é que os pais, a família, comece a alimentar bem, de maneira saudável, regular, os filhos, desde praticamente desde que nascem, para já serem criados, crescerem, evoluírem de uma forma saudável. O segredo hoje da vida, Clésio, se a pessoa quiser viver muitos anos de maneira saudável, com saúde, aproveitar a vida, como eu sempre digo e coloco na rede social, celebrando a vida de maneira digna, correta, honesta, participativa, solidária, a pessoa tem que ter atividade física, a pessoa tem que ter um hábito alimentar saudável. Se tiver dificuldade, com uma boa orientação por uma nutricionista ou pelo próprio seu médico clínico, para que ela possa desfrutar da vida tudo aquilo que a vida lhe oferece e desfrutar bem. Existe, em termos de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, aquilo que você traz
da família, aquilo que é genético, que é hereditário, em torno de 30%, você vai carregar a vida inteira. Não tem como modificar isso. Nós temos o que nós chamamos de fatores modificáveis. A hipertensão, o aumento da pressão arterial, o aumento da glicose com um pré-diabetes ou um diabetes, o aumento do colesterol, o aumento do triglicerídeo, a obesidade, o próprio estresse, o sedentarismo. Isso a gente tem que ter consciência que pode mudar na vida da gente. Obesidade, vamos emagrecer. Sedentarismo, vamos fazer exercício. Colesterol, vamos baixar o triglicerídeo, vamos controlar a glicose, vamos controlar a pressão arterial. E muitas vezes isso envolve uma consciência que muitos não têm, que precisa que isso seja feito de maneira contínua, regular, diária e para a vida toda. Às vezes o paciente baixa o colesterol, baixa o triglicerídeo, agora eu estou bem. Aí volta tudo, quer dizer, vai voltar tudo que era anterior, vai começar a ter que fazer tudo de novo. Aquilo se perdeu em 2, 3 anos que foi feito de maneira saudável, foi perdido, porque ele voltou a ter aquela irregularidade alimentar, voltou a ser sedentário. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, 2h18 agora. Você pode fazer a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida, em relação a doenças do coração e também doação de órgãos, pelo nosso telefone aqui do A Tarde é nosso, 33317999, ou pelo WhatsApp 997777900. Eu vou para o intervalo e volto já já. No frio, existe uma tendência a um aumento até expressivo do número de eventos cardiovascular, cerebrovascular, infarto, derrame cerebral. Por quê? Em torno mais ou menos de 30% a 40%. Em torno por quê? Porque no frio o organismo tenta se proteger para reter calor, há uma liberação de uma substância, principalmente cortisol, adrenalina, para fazer o organismo perder menos calor. E essa substância também faz com que as artérias, os vasos, os caninhos, onde o sangue passa, se estreitem, ficam mais fechadas. Então o que acontece? Isso leva a um aumento da pressão arterial, leva a uma sobrecarga para o coração, estreita também as artérias do coração, e essas artérias estreitas, se já tiverem um certo grau de comprometimento por placas de gordura mais estreitadas, vão levar a uma deficiência maior ainda do sangue chegar no coração, o oxigênio faltar e, consequentemente, ocorrer um evento tipo um infarto, ou se for no cérebro, um evento tipo um derrame cerebral. Qualquer atividade física é necessário passar por uma avaliação física. Agora, mais ainda se o cara quiser fazer uma atividade que exija muito mais do que o habitual, do que o normal de um ser humano. Como caminhar é uma coisa, correr uma maratona é outra, totalmente diferente. Nós temos aqui o Fernando Augusto. Fernando, eu não sei se eu posso contar o seu caso no ar aqui. Pode, não tem, não é segredo para ninguém não. Fernando Augusto, você está com quantos anos hoje? Estou com 36. 36 anos. Há 2 anos atrás, o que aconteceu? Eu infartei há 2 anos atrás, né? Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta, você está falando do atleta, perdão. Nós vemos hoje que as pessoas hoje, bem dizer, dizem não ter tempo, né, para fazer academia, para conquistar aquele corpo que elas tanto desejam. E muitos querem um resultado imediato. E algumas dessas pessoas fazem academia e acabam exagerando, né, no uso do anabolizante. Né, e isso todo mundo sabe que é o prejudicial. Gostaria de saber se existe uma certa quantidade, existe um certo cuidado para tomar o anabolizante, se é qualquer pessoa que pode tomar, se existem restrições para a pessoa tomar esse anabolizante, e qual é o grande risco que esses anabolizantes podem fazer nas pessoas. A gente sabe que até pode causar câncer, né, alguns desses anabolizantes. Gostaria de saber o seguinte: qual é o risco de uma pessoa tomar esse anabolizante para o coração da pessoa? Boa tarde. Boa tarde. Não, na verdade é o seguinte, em relação ao anabolizante, eu sou muito assim determinado. Os pacientes vão ao consultório, me perguntam, zero de tolerância. Anabolizante, tolerância zero. Então não usar, definitivamente não usar. A principal função do anabolizante é reter líquido. Não. O anabolizante que ele usa no sentido de ganhar mais massa muscular, de se condicionar mais. Só que, como você disse, isso tem uma série de conveniências. O coração é o quê? O coração é o músculo. Então, da mesma forma que você aumenta o músculo da coxa, do braço, aumenta o músculo peitoral, você vai aumentar o músculo do coração. E isso, se você tem uma sensibilidade maior, já tem uma predisposição, isso vai gerar hipertensão, vai gerar um infarto agudo do miocárdio, vai gerar uma alteração na função do rim.
vai gerar uma alteração na função hepática, inclusive, você colocou bem, até com uma possibilidade, eu já vi pacientes com câncer hepático por anabolizante, né? Até outras situações com ocorrência de tumores hepáticos causados pelos anabolizantes. Então, comigo não tem tolerância nenhuma. Família vai, pai pergunta, a mãe pergunta, o adolescente está lá do lado, é zero. Não usar anabolizante. Para esse fim, espécie alguma. O único exercício saudável seria aquele, doutor, onde faz-se uma visita ao médico antes e tudo é feito de forma natural. Sim, nós vamos academia tentar, natural, caminhada natural, lógico, alimentação qual que é a natural. vantagem? O papel do anabolizante é te dar uma massa muscular que Falsa. você alcançaria com 90 dias. Um exemplo, não é 90 dias. Só estou colocando aleatoriamente. 90 dias você vai alcançar com 15, com 20, com 30. Qual a vantagem disso? É muito melhor você praticar uma atividade física após uma avaliação bem feita, com o personal orientando direitinho, saber os exercícios que tem que fazer, porque não é só o problema também do coração, ou só o problema do cérebro, dos AVC, dos derrames. Você pode ter um estiramento muscular, ter uma distensão muscular, ter qualquer problema ósseo no aparelho locomotor também, e ficar muito tempo parado. A pessoa tem que entender que num exercício tem um sinal de alerta fantástico e que ninguém às vezes dá muita atenção. A dor. Fez exercício, sentiu dor em alguma parte do corpo, para, avalia, vê o que é, para não fazer com que isso se agrave cada vez mais. Pois não, Fernando. Doutor, uma última pergunta, Cleiton. E o uso do energético? Né? Muitas pessoas saem na famosa balada da vida, né? Tomam os energéticos e alguns misturam ele com a bebida alcoólica. Qual o mal o uso também desse energético em excesso, com excesso, aliás, pode prejudicar também a saúde da pessoa? Praticamente na mesma linha do anabolizante. Isso depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Não é também que todo mundo que toma energético vai ter problema cardiovascular ou vai morrer pelo energético. Eu sei de casos que pessoas tomaram energético e faleceram em consequência de arritmia provocada, arritmia cardíaca, que é um desajuste do compasso do batimento cardíaco. A pessoa toma, é um estimulante para o coração, o coração bate num ritmo totalmente irregular, com uma arritmia gravíssima e morre. Mas depende de cada indivíduo. Agora nós temos que lembrar, mesmo o energético que seja um energético altamente confiável, no Brasil, provavelmente a maioria dos energéticos que são vendidos nas baladas, que são vendidos em festas, em alguns restaurantes, etc., são energéticos totalmente deletérios, falsificados, como você vê como são vendidos uísque falsificado, outras bebidas falsificadas. Aí que o problema é mais grave ainda, porque você não sabe nem o que você está bebendo. Então, de maneira alguma, eu vou tomar umas latinhas de energético. Tudo bem, eu já tive paciente em que o energético é um componente importante na ocorrência de arritmia cardíaca, eu oriento para não tomar. Eventualmente, um energético pode até não fazer mal, uma latinha. Mas se você tomar 3, 4, 5, se numa balada você não toma menos de 5, 6, 7, 8, vai ter uma arritmia e pode morrer, não tem dúvida nenhuma. É gravíssimo. Na mesma linha dos anabolizantes, né? A gente pode viver saudável, pode curtir uma balada saudável, né? Pode beber bebidas saudáveis, bebidas que são vendidas com honestidade, né? Não bebidas falsificadas, porque na verdade todo mundo visa lucro. A maioria não está preocupada com a saúde da gente. A maioria está preocupada no lucro. Então saber onde beber, quando beber, ter referência de onde foi comprado, é assim que tem que ser. Eu não me importo muito quando chego no restaurante, quando chego... Eu adoro uísque. Eu pergunto qual a procedência. E eu sei, graças a Deus, hoje conhecer um uísque. Se não está agradável, se não é seu suspeito que é falso, devolvo, muito obrigado, valeu. Tomar uma água, tomar um suco e pronto. Doutor, em relação à bebida, você falou em latinha. Tem muita gente que está nos ouvindo e boa parte delas, porventura, toma uma cerveja socialmente, boa parte toma exageradamente. É cunha do brasileiro. Existe esse número exato? A pessoa chegou ali, tem que parar, prejudica o coração? Não existe. Eu não conheço um número exato que você possa beber disso ou daquilo. Cada organismo, isso é como se fosse assim, uma comparação com medicamento. Um medicamento que você toma para pressão pode ser bom para você, mas não é bom para mim. Um medicamento que você toma para controlar um problema cardiológico pode ser muito bom para você e em outro paciente não ter o efeito que você deseja. Cada um tem o seu medicamento,
cada um tenha uma sensibilidade própria a determinado medicamento. Assim também é com o energético, por exemplo, ou com o anabolizante. É grave? As consequências são graves? São. Tolerância zero? Zero. Mas às vezes tem gente que toma 2, 3 latinhas de energético e não sente nada. Outro toma meio, tem um período de extrasistolia, que a gente chama, as falhas no coração, absurdas. Então isso é muito individual, varia de organismo para organismo e de pessoa para pessoa. Muito bem. Então, mas eu acho assim, a questão da doação de órgãos e tecidos é uma coisa que assim, me deixa enobrecido 24 horas o ano inteiro. Porque, na verdade, isso é uma forma, a vida, nós médicos, né, e principalmente nós médicos, profissionais de saúde, a gente luta pela vida das pessoas. O nosso papel principal, fundamental, é quando chega um paciente no pronto atendimento, numa emergência, ou no consultório, mesmo, não é a mesma coisa, mas também no consultório, é a gente fazer tudo para salvar a vida desse paciente. Mas às vezes a gente não consegue, mesmo com todos os recursos humanos, da competência médica, do recurso tecnológico, porque Deus chama, e Deus é o médico maior, Ele vai chamar, e hoje a única verdade, a única realidade é que todo mundo vai morrer. Nós só não sabemos a hora. Então o que a gente precisou fazer? Nesses 20 anos, quando nós criamos o projeto, quando começou o trabalho no Hospital de Clínicas, a gente percebia que ninguém falava disso. É uma fila enorme de pacientes precisando ser transplantados, sem doador, sem ninguém atentando para esse fato. Então precisava conscientizar, precisava motivar. Então esse foi o papel que nós, primeiro motivar a classe médica, motivar os profissionais de saúde, motivar o hospital, como foi motivado o Hospital de Clínicas, todo mundo hoje fala em doação de órgãos, e assim levar essas cidades, a toda a população, essa consciência. Isso resultou. Hoje, eu estava até fazendo um balanço disso, hoje nós temos, em relação à medula óssea, por exemplo, cadastrado no Hospital de Clínicas, 22 mil cidadãos cadastrados para doação de medula óssea. Quando começou o projeto, há 16 anos, não tinha ninguém cadastrado. Então são 1000 vidas salvas, rapaz. Você sabe o que é doar uma córnea e uma criancinha que perfurou o olho com um espeto de churrasco, igual aconteceu há pouco tempo, e me pediram uma córnea de urgência, e graças a Deus a gente reza, pede a Deus, e 24 horas houve uma doação e a menina não ficou cega, não perdeu a visão. Eu conheço essa criança, mora aí na periferia de Uberaba. Quer dizer, a gente arranja os órgãos, a gente trabalha pela doação e nem sabe quem a gente está ajudando. Esse que é o legal, esse que é o segredo. Qual é o tipo de órgão que é mais requisitado lá na comissão? Não, os transplantes mais realizados são transplantes de córneas. Até pela facilidade de doação, porque você pode doar até 6 horas depois que o paciente faleceu, com o coração parado. Agora, os órgãos sólidos, coração, pulmões, fígados, rins, pâncreas, intestino, há necessidade de ter confirmada a morte encefálica devidamente autorizado pela família. Hoje, o que precisa para doar um órgão é simplesmente você manifestar para a sua família o seu desejo de ser doador, ter consciência disso, estar motivado para isso e fazer valer a sua vontade. Nós nunca tivemos, em todas as entrevistas que eu revisei para doação de múltiplos órgãos sólidos com morte encefálica, em que o paciente, o cidadão, tenha manifestado em vida o desejo de doação, que a família tenha negado. A família sempre confirma a doação quando você manifesta em vida. Agora, se você não manifesta seu desejo em vida, a família não vai saber. Então gera dúvida. Aí a decisão é dela, pró ou contra. E nós respeitamos, seja a decisão a favor, seja a decisão contra. Mas é lógico que a vida quer sempre ouvir um sim e não um não. E para que isso aconteça, você tem que avisar a família e sempre perceber, atentar, refletir para o fato de que um dia nós estamos sendo solicitados a doar. Amanhã nós poderemos estar numa fila de transplante, junto com quase 50 mil brasileiros, esperando numa expectativa mortal, numa expectativa muito triste, muito angustiante, pela doação, muitas vezes frustrada, porque houve um não. Então, para ser doador de órgão é simples, avisa a sua família, seja consciente, tem que constar no se documento? Motive, não tem que constar em documento nenhum, tem que assinar não tem que fazer registro nenhum, basta avisar a família, avisar o filho, o esposo, a esposa, a avó, o amigo, hoje o cão, o coelho, o que seja o que for, alguém saiba que você é doador de órgãos. E se acontecer a fatalidade de ter um diagnóstico de morte encefálica, ou tiver que doar uma córnea, um tecido ocular, um osso, uma pele,
que a família vai saber e vai atender a sua vontade e vai efetivar a doação. Hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 50% de negativa para doação de órgãos. Isso é muito ruim. Um número aceitável hoje seria em torno de 30%. Então nós temos que trabalhar ainda esses 20%. Agora, tem muita coisa boa que aconteceu no Hospital de Clínicas. Entendeu? É um hospital público, recurso federal, a gente está lá 24 horas, todos os profissionais, do mais humilde ao mais hierarquicamente importante do hospital, trabalhando pela vida, tentando salvar as vidas de todo mundo que nos procura, lutando pelas pessoas, mas tem hora que Deus é maior, vai chamar, e no sentido específico da doação de órgãos, vamos continuar lutando. Há 20 anos, Clésio, nós não tínhamos praticamente nenhum doador de órgãos na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Hoje nós temos cerca de 14 a 15 doadores por milhão. Uberaba é referência? Sim, na região? Sim, Uberaba, Uberlândia, é onde são feitos a maioria dos transplantes aqui na região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E muito importante isso, porque realmente nós estamos passando um período, Minas Gerais, no primeiro semestre, houve uma queda de 11% no número de doadores de órgãos, infelizmente. Mas isso é muito pontual. Talvez no segundo semestre a gente já tenha um aumento de 20%, 30%, por que não? O que eu acho que tem que ser feito, eu falo muito isso nas reuniões que eu vou, falo com o pessoal de Belo Horizonte, às vezes até Brasília, que Santa Catarina deu um avanço fantástico, espetacular, de primeiro mundo em doação de órgãos e transplante. Hoje deve ter lá por volta de 36, 38 doador por milhão de habitantes. Santa Catarina fala doação de órgãos, Santa Catarina dorme, vive doação de órgãos. Mas por quê? Porque as equipes, aumentaram as equipes de captação, aumentaram as equipes de transplante, tem mais campanha de conscientização, de motivação, melhorou a logística. E tem que ser falado aqui também, esse governo que está aí interino, eu particularmente tiro o chapéu. Ninguém fazia isso. Houve pacientes que faleceram no Brasil porque a FAB não quis transportar órgão para salvar a vida dessas pessoas. Esse governo interino federal colocou à disposição todos os aviões da FAB como prioridade para transplantar órgão. Isso, hoje, nesse momento, provavelmente tem avião da FAB transplantando órgão para salvar a vida de gente aí. Inclusive, a semana passada, o presidente interino, o seu avião pessoal, presidencial, transportou um órgão e salvou a vida de uma pessoa no interior do Paraná. Então, isso é fantástico. Melhorando a logística, aumentando o número de equipes para transplantar, para captar, melhorando a conscientização, a população vai sempre estar atendendo, eu tenho certeza. Porque hoje, quem nega uma doação está matando, no mínimo, 10 pessoas. Olha, quando o senhor falou em logística, a última pergunta. Como é que nós somos de logística que nos atende aqui no Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia, principalmente, e como é que está o banco de órgãos hoje do Hospital de Clínicas? Então, também é muito oportuno. Em primeiro lugar, eu quero até fazer um agradecimento aqui, e sempre vocês me permitiram isso, a família aqui, JM, do mais humilde aos donos da empresa, agradecer toda a mídia escrita, falada e televisada de Uberaba, porque eles sempre nos apoiaram nesse trabalho. Se a gente está conseguindo alguma coisa e está conseguindo salvar muita gente, é fruto desses canais de comunicação que nos permitem chegar à conscientização, motivação nas pessoas, principalmente do que o projeto objetivou, que é levar a consciência e motivação nessas 26 cidades da Regional de Saúde de Uberaba. Segundo lugar, nós fazemos hoje transplante no Hospital de Clínicas de rins, córneas, válvula cardíaca, já vamos começar a transplantar fígado, temos equipes para captar fígados, rins, tecidos oculares, então a gente tem uma logística, por isso que é referência nesse trabalho, muito importante para a nossa realidade, para as dificuldades que a saúde pública impõe para todo mundo. O que falta é mais hospitais em Uberaba se envolverem com isso, mais hospitais em Uberaba terem constituídas as equipes de captação, porque o transplante, a captação, pode ser feita em qualquer hospital. O SUS paga. E o hospital não pode proibir de que um órgão seja captado nesse hospital. Existe uma lei que regulamenta isso e o hospital pode ser punido e as pessoas podem ser até processadas. Então, o que precisa é isso, mais envolvimento. E outra coisa, nós temos que agradecer muito, no primeiro momento, a Polícia Rodoviária Federal. Eram esses policiais que levavam os nossos órgãos captados aqui em Uberaba, para Uberlândia, para serem
trabalhados e depois distribuídos, porque a central de distribuição do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro é lá. No primeiro momento, há 20 anos, tentei trazer isso para cá, mas politicamente, realmente eu não sou político e não quero me envolver com política nisso, porque a partir do momento que a doação de órgãos tiver envolvimento político, não funciona, infelizmente. Então, eu não permito isso, né? E a coisa é séria. A legislação brasileira é a legislação, é o maior sistema público de transplante do mundo, é o brasileiro. E o número de transplantes só perde para os Estados Unidos da América do Norte. E eu não abro mão de que esse trabalho, de que essa consciência, essa motivação seja pautada no respeito à legislação em todos os seus aspectos, éticos, morais, legais, jurídicos, porque é por isso que nós ganhamos respeito da população. Eu não abro mão disso e nunca, dentro do Hospital de Clínicas, nesse trabalho nós tivemos um problema nesse trabalho. Eu fico muito orgulhoso disso, tenho uma confiança enorme com todo mundo que trabalha comigo. Logística dentro de Uberaba a gente tem. Hoje, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, quem leva os tecidos oculares para a Uberlândia é a Aviação Platina. Nós temos todos os horários que os ônibus saem e eles gentilmente levam isso para lá, o pessoal espera na rodoviária, vai para a UFO, vai para a central de córnea, são analisadas as córneas e são distribuídas. O que fazia por isso do Federal. Hoje eles têm um trabalho muito grande nas rodovias e muitas vezes, às vezes, não podem nos atender. Mas foram fantásticos. E as empresas de aviação, todas elas, não vou citar o nome aqui, talvez não seja permitido, todas elas podem inclusive atrasar um voo para transportar um órgão para alguém que está precisando. Podem inclusive solicitar ao passageiro que embarque num outro voo para que um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, um profissional de saúde embarque no seu lugar para levar o órgão, o tecido para quem está precisando. Certo, logística, vontade de que essa logística melhore, nós temos. O que precisa tem muita gente fazendo discurso e tendo menos atitude. Se Minas Gerais, eu falo isso com a consciência tranquila, com a consciência, com a motivação que eu sempre tive para esse trabalho. Se Minas Gerais pautar um pouco do exemplo de Santa Catarina, com certeza nós vamos ter 38, 40 doadores por milhão de habitantes do ano órgãos e tecidos, nós vamos ter muito mais transplantes realizados e nós vamos ser, Minas Gerais passará de novo a ser referência, está ocupando os primeiros lugares no número de transplantes e no número de doações. Mas precisa ter atitude, precisa daqueles que decidem, que fazem acontecer. E, infelizmente, é a Secretaria Estadual de Saúde, é o governo estadual. E Uberaba, por exemplo, se você me perguntar assim, qual é o envolvimento do município de Uberaba no seu trabalho dentro do Hospital de Clínica? Zero. Zero. Infelizmente. E eu já fiz várias solicitações nesse sentido. A exceção é a Câmara Municipal, que muitas vezes já me levaram lá, já fiz várias palestras. Alguns vereadores já ajudaram pessoalmente a gente. Recentemente teve ajuda, não vou falar aqui porque eu posso estar sendo, não sei se pode se falar do nome das pessoas, mas eu fico muito triste, e aqui eu vou fazer um desabafo pessoal. Se o Paulo Piol estiver ouvindo, se o secretário de saúde estiver ouvindo, eu estou falando com o maior respeito para os dois, que eu já falei com os dois pessoalmente. Precisava ter mais envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde, precisava ter mais envolvimento da Prefeitura Municipal na questão de doação de órgão e tecido dentro de Uberaba. Envolver as UBS, envolver tudo que diz respeito à Secretaria de Saúde. E não há esse envolvimento, infelizmente. E eu já pedi, já procurei. Então eu estou fazendo um desabafo. Com todo respeito, são meus amigos. E eles sabem e entendem por que eu estou fazendo esse desabafo. Para você ter uma ideia, em Conceição das Alagoas, não é porque eu sou de lá, não. Que eu fui criado lá, que eu andei descalço lá, que eu engraxei sapato lá, que eu vendi pão de queijo, trabalhei de porteiro de cinema. Não é por isso, não. Conceição das Alagoas abraçou a causa. Lá tem lei municipal que coloca dentro das escolas o tema doação de órgãos e tecidos para conscientizar e motivar. É na criança, é na escola que precisa trabalhar isso. Lá tem lei municipal, lá tem uma unidade de captação de córnea, com 4 enfermeiras que captam córneas dentro do hospital, que tem 30 leitos. Em Uberaba, eu não consegui montar isso no IML, para você ter uma ideia, em que pese o Dr. Romeu, na época, ter dado todo o apoio. Nós poderíamos ter, nas UBSs,
pessoas capacitadas para captar córnea, porque muita gente falece nessas unidades. Então está faltando mais envolvimento. Isso também precisa melhorar. Não é deixar tudo só lá no hospital de clínica, só hospital de clínica. Meu sonho é que todos os hospitais se envolvessem, que tivesse mais pessoas fazendo isso, né? Que a prefeitura se envolvesse, que a Secretaria de Saúde se envolvesse mais. Infelizmente, isso não existe. Muito bom. Doutor, eu sei que nós já estamos no adiantado da hora, mas a forma apaixonada como o senhor fala da questão da doação de órgãos e salvar vidas, realmente, fazendo esse alerta, eu tenho certeza que tocou o coração de muitos que estão nos ouvindo aí. Eu quero agradecer ao senhor pela sua vinda, pelo espaço que o senhor cedeu ao nosso programa, pelas informações. As pessoas que quiserem doar órgãos, não precisa deixar nada assinado, é só procurar o familiar e dizer textualmente: quero ser doador de órgãos. Parabéns pelo seu trabalho, doutor, e o espaço está sempre aberto, a nossa parceria também. Eu quero pedir desculpa pelo desabafo, mas há muito eu queria fazer esse desabafo, porque tem 20 anos que eu estou tentando muito mais do que tem sido feito, e a gente tem o nosso limite. Então precisa de fazer chegar mais além, e para isso precisa de ter envolvimento de outras instituições, inclusive daquilo que eu citei. Muito obrigado. Nós estamos no Hospital de Clínicas à disposição de toda a população para tirar dúvida, para conscientizar, e eu gostaria que todas as pessoas refletissem nesse sentido. Hoje você está sendo solicitado a doar, amanhã você pode precisar de um órgão para ser salva a sua vida. Então doe órgãos e tecidos. Um dia você também pode precisar. Avisa a sua família, isso basta.